Oi, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sil, do canal Coisas de Toucador da Sil. Hoje nós vamos trabalhar com materiais diferentes do que eu costumo trabalhar. Vamos fazer corações fofinhos de tecido, que você pode usar como agulheiro e também como sachê. Espero que goste e fique até o final do vídeo comigo. Nós vamos usar tecidos de duas cores que conversam, uma parte lisa e a outra estampada. Vou usar como molde esse coração de MDF, que mede 5 cm de largura por 8 cm de comprimento. Você pode usar o tamanho que achar legal, maior ou menor. Eu faço o risco com lápis em volta do coração. Eu gosto de fazer o risco na parte do avesso. Assim a parte de fora que vai ficar à mostra, né? Não corre o risco de ficar com risco. Enquanto eu corto as duas partes, queria pedir para vocês a inscrição. E se puder dar um like agora, porque geralmente as pessoas acabam esquecendo. E isso nos ajuda muito. Nos ajuda muito a fazer com que o conteúdo alcance mais pessoas. E que a gente se sinta também assim instigado em continuar o trabalho, ok? Agradeço muito. E também lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo sempre o link do meu e-book Técnica de Pintura Envelhecida. Ao adquirir o e-book, você me ajuda a comprar materiais para a realização dos vídeos. Obrigada! Depois das duas partes recortadas, nós vamos medir aqui o tamanho da renda que a gente vai colocar. Essa renda que vai ser um babadinho, que dá um detalhe todo especial aqui para o nosso sachê. Agora eu vou medir aqui a quantidade da renda. Geralmente eu deixo maior, né? Não tem uma quantidade certa, mas eu prefiro pecar pelo excesso, então eu sempre deixo maior para não faltar, porque ao longo da costura vocês vão ver que a gente vai fazendo assim umas pencezinhas, que é o que forma assim um babadinho mais cheinho, mais pinçadinho, né? Então, aí pra gente fazer isso vai um pouquinho mais de renda. Não é muito, mas é um pouquinho a mais, né? Aí não tem como prever um tamanho correto. Então a gente deixa sempre maior. Vamos prestar bem atenção aqui, porque a gente não pode errar essa parte. Então, a gente vai colocar o coração de baixo aqui, com a parte do avesso para baixo, para fora, e a parte do direito para dentro. Aí a gente vai colocar a renda aqui em cima, né? Porque a renda tem que ficar do lado direito.
Aí a gente vai colocar a outra parte do coração com o lado direito para dentro e o avesso para cima. E daí a gente vai fazer a costura e a hora que a gente virar ela, né, para ficarem as duas partes do tecido, que são as partes do direito do lado certo. Tá bom? Essa parte parece uma coisa fácil, mas não é muito. Se a gente se distrair, a gente faz errado. Tá joia? Aqui eu já deixei a nossa linha preparada com fio duplo. Fiz um nozinho na ponta. E aí eu gosto de iniciar por essa ponta de baixo aqui do coração, porque daí fica mais fácil a gente dar a volta na peça toda, sem precisar fazer recorte, né, na renda. E assim a gente começa numa ponta e vai terminar lá na outra. Só que nesse processo aí tem um monte de paradas que a gente vai dando, né? Então tem que prestar atenção e, por favor, não pule, fique até o final, que vai valer muito a pena. Eu gosto de fazer pontos bem miúdos, para não correr o risco que apareça do lado direito. Como é uma costura à mão, eu procuro fazer os pontos, eles não ficam corretinhos, né, como o da máquina, porque é impossível, mas eu procuro fazê-los bem próximos, para não correr o risco de aparecer linha do lado direito. Então, e assim a gente prossegue até a nossa primeira parada aqui. Aí a gente vai desvirar o coração para fazer a pence, né? Eu dou uma dobradinha aqui pequena, 1/2 centímetro, e eu seguro com o dedo aqui bem firme. E aí eu coloco o tecido por cima. Aí a gente vai costurar essa camadinha mais grossa aqui onde ficou a pence, né? Dá uma boa caprichada aí para ficar uma costura bem firme. E os pontos miudinhos. Agora vamos desvirar para ver se deu certo, se ficou bacana, se não ficou aparecendo ponto para o lado de fora. Dá uma olhadinha como a costura fica bem bonitinha, bem certinha. E aqui deu certo também o nosso babadinho. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu conto aqui 2 dedos de espaço entre cada dobradinha. Então, de 2 em 2 dedos a gente para e faz a pence, para dar esse charminho aqui, para não ficar aquela renda esticada.
Então a gente costurou todo esse lado aqui, dando uma parada para fazer a nossa dobrinha aqui a cada dois dedos. E agora a gente chegou aqui nessa voltinha de cima do meio do coração. Aqui a gente vai fazer, colocar uma fita, que aí dá para você pendurar ele, se você for usar como sachê, como enfeite. Você pode pendurar numa maçaneta de porta, num puxador de móvel, né, para ficar com um cheirinho gostoso. Então aí a gente vai agora fazer a parte de costurar a fita aqui dentro. O lado da fita é mais brilhante, então eu vou deixar esse lado para fora, que vai ficar mais bonito. Vamos deixar o coração do lado do avesso, e aí a gente coloca a fita do lado de dentro. Aqui nessa parte nós vamos costurar o tecido, a renda, a fita e o outro tecido. Lembrando que a fita ela tem duas pontas, é um sanduíche. Costure pontos miúdos, e se um lado do tecido ficar maior que o outro, você ajeita, dá uma franzida no tecido. Depois que a gente encher, colocar o enchimento, ele vai ficar bem bonito. Conforme a renda aqui, a fita vão saindo do lugar, a fita ela é mais lisinha, acaba deslizando, né, saindo do lugar, a gente vai ajeitando com a mão, vai arrumando e vamos costurando. Vamos desvirar agora para ver como é que tá ficando. Olha, acho que tá ficando bem bacana. Não tá aparecendo nenhum pontinho pro lado de fora, né? Tá bem certinho, a costura tá bem fechadinha. Nem parece que é a mão, modéstia à parte. Então deu bem certo aqui. Fica às vezes mais franzidinho, mas como eu falei, a gente vai encher daqui a pouco, né? Não tem problema. Vai ficar bem bonito, bem fofinho o coração. Então, estamos no caminho certo. Então não esqueça de fazer essa dobra aqui na renda, a cada 2 dedinhos, né, que a gente fez do outro lado, e tenta fazer mais ou menos na mesma direção que foi feita do outro lado. Aí os dois lados ficam parecidos, fica mais bonito.
Vamos começar a parte aqui do enchimento. Eu uso essa fibra aqui que é bem macia, que a gente encontra em loja de tecido, né? É mesmo a fibra que usam para enchimento de travesseiro, de almofada. Aí a gente vai pondo os pedacinhos aqui dentro e vai dando uma apertada, né? Para que fique bem fofinho, bem cheinho. Então eu vou encher mais ou menos até a metade aqui. Aí vou pegar um algodão e a gente vai usar uma essência que vai dar um cheiro gostoso aqui para o sachê. Pessoal, eu não sei dizer se essa essência, a durabilidade dela, tá? Eu não entrei nesses detalhes. Eu uso para decorar aqui na minha casa, né? Eu percebo que o cheirinho fica por bastante tempo, mas é bom vocês darem um Google aí, uma procurada, né? Para ver como que funciona certinho para ter uma durabilidade maior. Eu vou usar a essência de bambu, que eu gosto demais desse cheirinho. E aí depois que eu pingar a essência aqui, eu vou pingar um fixador, que ele ajuda a fixar melhor o cheiro, né, aqui. Então, mas se vocês puderem dar uma pesquisada para fazer uma coisa que tenha maior durabilidade, né? No caso até eu vou fazer, porque se a gente faz para venda, tem que ter essa responsabilidade, né? De o produto ter uma qualidade, que o cheiro seja mais durável. Eu pensei até em colocar assim um pedacinho de sabonete bem cheirosinho, né? Dentro aqui também. De repente dá uma durabilidade maior no cheiro, né? Que o cheirinho do sabonete dura bastante. Pessoal, agora também tem que prestar bastante atenção, que essa parte aqui, ela é meio chatinha, é a parte que a gente vai fechar o coração. Então a gente vai fazer uma costura que ela vai ficar invisível. Eu coloquei aqui a linha na agulha, uma linha dupla. Então a gente vai pegar os dois rabinhos aqui e fazer um nó. Eu gosto de fazer esse nozinho aqui enrolando no dedo, ele fica bem firme. E aí depois do nozinho pronto, a gente vai começar aqui a nossa costura. Vamos dobrar o tecido para dentro, fazer uma pequena dobra. E aí a gente vai esconder o nozinho aqui para começar, que ele fique lá por dentro. A gente vai usar a agulha nessa posição aqui, de cima para baixo. Sempre nessa posição, porque daí a gente vai puxar o fio e ele vai ficar uma costura invisível. A gente vai dobrar as duas bordinhas do pano, né? E nesse meio aqui tem a renda. Então a gente vai passando de um lado para o outro, pegando o tecido do lado de dentro, ali onde a gente dobrou, e não esquecendo da posição, né? Sempre de cima para baixo. E assim a gente vai fazendo. Então não esquece, tecido dobrado para dentro, e a gente pega só aquela parte que está dobrada, para não aparecer ponto. E assim a gente vai de um lado para o outro e pegando a rendinha no meio.
vai sempre dando uma boa puxada no fio, né, para ir ficando firme a costura e aí você vai vendo como o ponto vai ficando invisível, vai sumindo ali. É bem legal de fazer, dá um pouco de trabalho, mas no final dá certinho. Vocês vão indo nessa mesma posição que vai dar certo lá no final. Mais um detalhe que a gente não pode esquecer é a dobrinha da renda que a gente fez lá do outro lado e agora a gente faz aqui também, mesmo que seja para fechar aqui com a costura invisível, mas a gente faz também do mesmo jeito, dobra aqui com o dedo, segura firme e passa a costura. Eu empurro o tecido para dentro aqui com a ponta da tesoura, porque o tecido é teimoso, ele sai, então você dá uma empurradinha para conseguir costurar por dentro. E assim a gente vai fazendo aqui o acabamento aqui na ponta, né? Vai ajeitando ali a rendinha e o tecido da mesma forma para ir dando acabamento. Aí eu vou cortar aqui o que sobrou da renda, eu corto meio arredondado aqui, meio de bico, né? Que assim a renda não desfia. Se você cortar reta, ela é mais fácil de desfiar. E aqui eu acompanho o desenho do coração, né? Meio pontudo. Aí eu vou passar a agulha aqui para dar uns pontinhos aqui. Eu junto aqui a rendinha uma na outra. E a gente dá uns pontinhos aqui que não vão ficar aparecendo, porque são bem miudinhos, né? Só para ficar fechadinho aqui essa parte. E aí eu dou um nozinho com a agulha. Eu gosto de dar esse nó aqui de laçada. Fica bem firme. Eu repito ele, faço 2 vezes para que fique bem firme, para segurar bem a costura. E aí essa pontinha aqui do coração, aqui a renda eu deixo aberta, ou você pode costurar até o final, aí vai, né? Vai da tua criatividade. Espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho. Peço novamente que se inscrevam, curtam e compartilhem. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.